Salve, salve, meu povo! Como vocês estão? Tranquilo? Bem-vindos a mais um Fatos da Zona, programa onde eu, Claudinho Bessa, trago pro YouTube o acervo histórico do site da mídia livre Zona Curva. Então, sem enrolação, bora pro Fatos de número 30! Trintamos! Então vambora e chega de enrolar. Esse vídeo está sendo gravado no dia 15 de dezembro de 2023. 2 dias atrás, o ato institucional número 5 fez 55 anos e é um ato que deve ser lembrado para que jamais seja esquecido e nunca mais se repita. Nada perto disso pode ocorrer novamente. Por mais que ainda tenha uma milicada golpista por aí, né? Então vamos, porque o AI-5 mergulhou o país na escuridão. Em 13 de dezembro de 1968, o governo militar do Marechal Costa e Silva baixava o ato institucional número 5, o infame AI-5. Entre as resoluções do AI-5, o governo fechou o Congresso Nacional, deu-se a prerrogativa de suspender direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, cancelou o habeas corpus para crimes políticos e proibiu atividades e manifestações. Quem se atrevesse sofreria severas penalidades. Para garantir a ordem, os quartéis mantiveram-se em rigoroso regime de prontidão e as polícias federal, militar, civil e a Guarda Civil foram mobilizadas em todo o seu contingente. O ato foi a resposta do regime militar às mobilizações populares de 1968, o ano que não terminou. O pretexto para a promulgação do AI-5 veio do duro pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves, no dia 2 de setembro, no quase vazio plenário da Câmara, em resposta à violência do regime na ocupação da Universidade de Brasília. Alves pediu aos pais que não levassem seus filhos aos desfiles do dia 7 de setembro e aconselhou as mulheres dos militares a não estabelecerem relações com seus maridos até que a democracia fosse restaurada. Os deputados governistas pediram sua cassação e no dia 12 de dezembro o Congresso negou o pedido. O próprio Márcio Moreira Alves explica seu discurso. Abre aspas. Foi um discurso de 5 minutos, baseado na história de Lisístrata, que era uma peça sobre as mulheres de Atenas. Foi aí que me deu a ideia de fazer essa provocação, mas era uma coisa sem importância. Aqui no YouTube tem trechos e tem o vídeo completo do discurso, então vou deixar o link aqui na descrição, mas vou pedir pro nosso editor passar um trechinho aqui de 45 segundos só que eu separei para nós. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Nesse trecho, a gente vê como cooptar o feriado do 7 de setembro para dar golpe é o modus operandi tradicional do milico. E vamos lembrar que a segunda inelegibilidade do Bolsonaro veio pelos atos golpistas dele no 7 de setembro de 2022. Voltando pro texto, a peça teatral Lisístrata, do grego Aristófanes, a que o deputado se refere, estava sendo encenada em São Paulo pela atriz Ruth Escobar. Lideradas pela ateniense Lisístrata, as mulheres decidem instituir uma greve de sexo até que seus maridos parassem a luta e estabelecessem a paz. No final, graças às mulheres, as duas cidades celebram a paz. Agora eu já vou deixar aqui uma outra recomendação, então já anota aí. Em 2011, com produção da TV Cultura, o jornalista Paulo Marcum lançou o documentário AI-5, O Dia que Não Existiu, que narra o dia 12 de dezembro de 1968, em que a Câmara dos Deputados desafiou a ditadura e negou a cassação do deputado Márcio Moreira Alves. O filme conta com depoimentos de Márcio, Mário Covas, Jarbas Passarinho e mó galera. A ideia do documentário surgiu quando Marcum teve contato com os arquivos do dia 12, que tinham desaparecido dos registros da Câmara. A papelada histórica do dia foram preservados graças à funcionária pública na época, Ana Lúcia Brandão, que os divulgou em 2010. No detalhado trabalho de pesquisa de Beatriz Kushner, no livro Cães de Guarda, Jornalistas e Censores,
do AI-5 à Constituição de 1988, entendemos os outros atos institucionais do regime militar. O AI-1, de 9 de abril de 1964, nasceu para ser único e foi apenas o primeiro. Permitiu ao Estado que caçasse 378 políticos, reformasse 122 policiais, exonerasse cerca de 10 mil funcionários públicos e interrogasse aproximadamente 40 mil pessoas. Em 27 de outubro de 1965, o AI-2 baixou 36 atos complementares e puniu 309 políticos. Após a retumbante derrota eleitoral dos candidatos governistas nos pleitos de Minas Gerais e da Guanabara, onde a oposição venceu as eleições disputadas em 65, veio o AI-3, em 5 de fevereiro de 1966, que estabeleceu pleitos indiretos para governadores, cabendo a estes nomear os prefeitos das capitais e dos municípios, transformados em áreas de segurança nacional. A Constituição de 67 teve como meta incorporar os atos de exceção e, no palco das encenações, que também é a arena política, apresentar as diretrizes pós-1964 devidamente ordenadas, fazendo da restrição a regra. Pelo AI-4, de 7 de dezembro de 1966, o Congresso foi reaberto para institucionalizar e sagrar a nova Carta. O AI-5 representou o ato mais soberbo do autoritarismo na recente história política brasileira e com a sua feição escandalosamente fascista. Sustentou um governo de repressão e violência contra as liberdades dos cidadãos brasileiros. E seu conteúdo estabelecia: primeiro, o presidente poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Segundo, o poder executivo ficava autorizado a legislar. Terceiro, intervenção nos estados e municípios, os famosos governos biônicos. Quarto, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Quinto, suspensão das garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Sexto, decretar o estado de sítio e prorrogá-lo. Sétimo, suspender a garantia de habeas corpus. A perseguição política foi estatizada com o desaparecimento de compatriotas e torturas contra os opositores do regime militar. A imprensa foi amordaçada sem poder publicizar os inúmeros casos de corrupção e impunidade capitaneados pelos muito amigos do regime. Com isso, a sujeira da nação era estocada embaixo dos tapetes dos militares por força das baionetas. No Rio Grande do Norte, o popularíssimo Aloysio Alves teve seus direitos políticos cassados, enquanto o ex-senador José Agripino Maia foi alçado a prefeito biônico de Natal por força do AI-5. O Poder Judiciário, com a suspensão da garantia do habeas corpus, ficou impedido de reconhecer inúmeras prisões ilegais feitas pelos militares de pessoas que tinham coragem de se opor ao regime autoritário. Nesse inteirinho, a tortura tornou-se uma prática do Estado brasileiro. E agora, a fim de ilustrar os efeitos práticos da verve aberta pelo AI-5, eu vou ler um episódio lamentável, descrito no livro Crimes da Ditadura Militar, num dos sinistros casos de prática de tortura utilizado pelo regime brasileiro de 64. Relata-se a implicação direta dos oficiais Rubens Paim Sampaio, conhecido como Dr. Teixeira, e Fred Perdigão Pereira. Segundo uma testemunha, abre aspas, Dr. Roberto, um dos mais brutais torturadores, arrastou-me pelo chão, segurando-me pelos cabelos. Depois tentou estrangular-me e só me largou quando perdi os sentidos. Esbofetearam-me e deram-me pancadas na cabeça. Colocavam-me completamente nua de madrugada no cimento molhado, quando a temperatura estava baixíssima. Petrópolis é intensamente fria na época em que estive. Fui várias vezes espancada e levava choques elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos, nos seios. Nessa época, Dr. Roberto me disse que eles não queriam mais informação alguma. Estavam praticando o mais puro sadismo, pois eu já fora condenada à morte e que ele, Dr. Roberto, decidira que ela seria a mais lenta e cruel possível. Tal ódio que sentia pelos terroristas. Alguns dias após submetida a verdadeiro horror, apareceu o Dr. Teixeira oferecendo-me uma saída humana, o suicídio. Disse-me que eu tinha sido condenada à morte, mas ao invés de uma morte lenta nas mãos do Dr. Roberto, eu poderia dar cabo da minha vida. Aceitei e pedi um revólver, pois já não suportava mais.
Entretanto, o Dr. Teixeira queria que o meu suicídio fosse público. Propôs-me, então, que eu me atirasse debaixo de um ônibus, como já fizera. Por não ter me matado, fui violentamente castigada. Uma semana de choques elétricos, banhos gelados de madrugada, telefones, palmatórias. Espancaram-me no rosto até ficar desfigurada. A qualquer hora do dia ou da noite, sofri agressões físicas e morais. Márcio invadia minha cela para examinar o meu ânus e verificar se Camarão havia praticado sodomia comigo. Este mesmo Márcio obrigou-me a segurar-me seu pênis enquanto se contorcia obscenamente. Durante esse período, fui estuprada 2 vezes por Camarão e era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades, os mais grosseiros. Esse senhor em questão, Rubens Paim Sampaio, tem uma página no Wikipédia, e no resumo, que fica ali ao lado, que descreve seus principais trabalhos, está escrito literalmente, torturar e matar pessoas. Nessa mesma página também está escrito, pelos serviços prestados, recebeu a medalha de pacificador do Exército Brasileiro. E é isso, a gente precisa, para ontem, recriar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, para poder responsabilizar e mostrar para essa milicada golpista e que apoia torturador, que a gente não só não esqueceu, como a gente também vai correr atrás dos responsáveis que estão vivos por aí. Porque só assim a gente pode ter esperança que nada disso acontecerá de novo. E é isso, meu povo. Eu peço desculpa pelo relato detalhado no final, mas acho que é necessário lembrar para que não se repita. Agradeço demais a você que ficou aqui até o final do vídeo. Deixa teu like aí. Considere ajudar o Zona Curva com um Pix. Se não puder ou se não quiser, um comentário, uma compartilhada, já tá bom. Se inscreve aí no canal que a gente quer fechar o ano com 20k de inscritos, hein? Então é isso, meu povo. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado mais uma vez. Valeu!